Olá a todos e a todas, uma boa noite. Nós estamos agora iniciando as nossas atividades ao vivo nessa live do Instagram, na comemoração da Semana do Sono 2023. Eu sou Luciano Drage, presidente da Associação Brasileira do Sono, e estamos aqui inaugurando essa semana que vai de 13 a 19 de março deste ano. Nós teremos uma série de eventos, a ideia é instruir a população sobre a importância do sono, sobre o manejo desse importante problema, que muitas vezes os distúrbios do sono ocupam aí boa parte da população nesse cenário. E aí nós temos aí o Dr. João, que eu já vou apresentar, já fazendo uma divulgação nesse sentido. Nós temos uma programação extensa, serão palestras, serão interações com a população, atividades presenciais, inúmeras atividades, e hoje nós vamos ter aí, além dessa live, nós teremos outras lives que se seguem ao longo de toda a semana, abordando aspectos extremamente importantes que referem-se ao sono e os cuidados e a prevenção. Nós estamos hoje abrindo a sessão da clínica médica, né, uma área de acesso da área de medicina do sono para que as pessoas possam formar nesse cenário. E clínica médica e cardiologia estão muito interligadas. Eu tenho a satisfação de estar virtualmente aqui ao lado do Dr. João Fernando Monteiro Ferreira, um grande amigo. O João Fernando, ele é cardiologista de formação, é médico assistente do INCOR já há quase 30 anos, é membro do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi o antigo presidente, né, que agora em 2022, presidente desse Conselho Administrativo, foi presidente da SOCESP, e tem apoiado muito a importância do sono na cardiologia, dando grande apoio para que possamos divulgar e, claro, ficarmos atentos às consequências do sono sob essa ótica clínica cardiovascular nesse cenário. Então, boa noite, doutor João, um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agradeço o convite e essa oportunidade incrível de a gente conversar sobre esse assunto que é, pelo menos do ponto de vista médico, nós, médicos clínicos, cardiologistas ou qualquer outro médico clínico, é um assunto que, na verdade, ele é negligenciado. E acho que vocês vamos ter aí com você a oportunidade de dar um merecido destaque à questão do sono e a sua relação com a saúde. Excelente, é um grande prazer tê-lo aqui. Chamando a atenção então de todos, nós temos aqui a Semana do Sono anunciada, e para quem quer saber de toda a programação, acesse o site www.semanadossono.com.br. Muito bem, estamos aqui então para iniciar essa sessão de debates, e eu queria perguntar para o Dr. João Fernando. A gente está falando muito da cardiologia, distúrbios do sono, impacto, e recentemente a Associação Americana do Coração, o American Heart Association, incluiu o sono como um dos hábitos fundamentais, doutor João, para diminuir o risco de eventos do coração e, obviamente, também levar até mortalidade por causas cardíacas. Por que isso aconteceu? A que devemos isso, a inclusão do sono frente a outras importantes condições? Luciano, acho que o primeiro destaque fundamental é a questão da prevalência de determinadas doenças, tanto no mundo como no nosso meio, no Brasil. E a principal causa de morte continua sendo as doenças cardiovasculares. Em suas duas principais apresentações, a chamada doença isquêmica cardíaca, que todo mundo conhece o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, e a doença cerebrovascular, o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame. E a doença cardiovascular no Brasil, como se não bastasse ser a maior causa de morte, ela tem duas particularidades muito cruéis. Né? É até importante nesse momento a gente ter a oportunidade de desfazer dois mitos relacionados à doença cardiovascular. O primeiro mito é em relação aos gêneros, ao sexo. Existe aquela ideia que doença cardiovascular é uma doença do homem, e na verdade não. A doença cardiovascular também é uma doença da mulher. A doença cardiovascular é a principal causa de morte entre mulheres no Brasil. Morre muito mais mulher do que câncer no Brasil. Aliás, Luciano, morre mais mulher de doença cardiovascular até do que homem de câncer no Brasil. E o outro mito é que a doença cardiovascular fosse uma doença de idosos, de velhos. E na verdade não. Pra você ter uma ideia, a partir dos 40 anos de idade, a doença cardiovascular já é uma das principais causas de morte no nosso meio. Né?
Aos 49 anos, a principal causa de morte, isoladamente, são as chamadas causas externas, mortes violentas, a chamada violência interpessoal, acidentes relacionados a veículos automotores, mas já vem a doença isquêmica cardíaca como causa. Né? Então, dentro desse cenário tão ruim da doença cardiovascular, de ser a principal causa de morte, acometer tanto homens como mulheres, e já ser a principal causa de morte desde meia idade, muito jovens, 40 anos de idade, então isso quer dizer que nós temos que ser muito agressivos na abordagem da prevenção e no tratamento da doença cardiovascular. E esse documento que você citou, que é um documento que eu considero muito feliz e oportuno, do American Heart Association, ele cria o que são chamados componentes para se manter o seu coração saudável. E ele cita quais são esses 8 componentes. Na verdade, eram 7, até recentemente, que é uma dieta saudável, evitar a obesidade, atividade física regular, evitar tabagismo, e aí vem o diagnóstico precoce e controle daqueles chamados fatores de risco que todos conhecem para a doença cardiovascular, né? Que é a hipertensão arterial, então, medir a pressão e fazer o diagnóstico, controlar quando tiver o diagnóstico de hipertensão, a mesma coisa valendo para o colesterol, a mesma coisa valendo para a glicemia, para o diabetes. Então, nós tínhamos esses chamados 7 componentes para se manter um coração saudável, exatamente assim que era descrito, né? Então, manter uma dieta saudável, manter atividade física regular, manter-se num peso adequado, não fumar e ter o diagnóstico e controle, no caso da hipertensão, do diabetes e do colesterol alto. E é muito interessante que no ano agora de 2022, no segundo semestre, a Associação Americana de Cardiologia atualizou essa figura dos chamados componentes para se manter o coração saudável e incorporou um 8º componente, que é o sono saudável. E isso foi, digamos, chamou a atenção de muita gente, foi até surpreendente para muitos. Na verdade, não era para ser surpreendente, né, Luciano? Você, como um especialista do sono, sabe muito bem, vamos ter oportunidade aí nessa live de aprender muito com você em relação ao sono e saúde, e principalmente saúde cardiovascular, mas nós já tínhamos várias evidências que relacionavam a qualidade do sono com saúde, e de forma muito interessante. Tanto o sono como um determinante de saúde cardiovascular, por si só, ele isoladamente, qualidade do sono, e existem muitos trabalhos, os trabalhos inicialmente muito levando em conta o número de horas do sono, né? Dentro das diferentes características que podem ser avaliadas no sono, mas esse destaque do número de horas dormidas, por assim dizer, relacionando a morte cardiovascular. E, em paralelo a isso, também relacionando a questão do sono com o desenvolvimento e a evolução dos chamados fatores de risco clássicos para a doença cardiovascular, relacionando com pressão. Então, quem tem uma má qualidade de sono tem uma chance maior de desenvolver hipertensão, tem uma dificuldade maior de controle da doença hipertensão arterial e de todas as suas consequências. Né? De diabetes, de controle glicêmico, muito interessante. E aí vem uma terceira informação, que aí pode parecer um tanto técnica, então justifica uma breve explicação, que é relacionar o sono a um status de inflamação do nosso organismo. Então, nós sabemos que inflamação tem uma estrita relação com o desenvolvimento de uma série de doenças, principalmente doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe que a chamada doença aterosclerótica, que culmina com formação de placas de gordura nas artérias, que podem culminar com infarto, com derrame, entre outras complicações, na verdade é uma doença inflamatória crônica. Isso nós sabemos. E, portanto, a presença de um status inflamatório no organismo predispõe o aparecimento, a progressão dessa tal de aterosclerose e também predispõe as complicações da aterosclerose, como o infarto. Então, olha que interessante. Nós estamos falando de um cenário onde a doença cardiovascular tem que todos nós estarmos muito atentos a ela,
tanto no sentido de prevenir e controlar a doença cardiovascular. Nós já temos um arsenal muito conhecido de chamados fatores de risco clássicos de desenvolvimento da doença cardiovascular. E aí nós temos agora esse oitavo componente que vinha sendo negligenciado e que, como nós vamos nessa nossa conversa vamos mostrar, potencialmente pode trazer um impacto muito grande em fazer com que todos nós mantenhamos, preservemos a nossa saúde, incluindo a saúde do coração. Perfeito. Para quem entrou agora ao vivo, então eu sou Luciano Draghi, presidente da Associação Brasileira do Sono. Estou aqui nesse bate-papo muito agradável e importante com o Dr. João Fernando Monteiro Ferreira. Ele é médico assistente do INCOR, ele é membro do Comitê Administrativo, do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ex-presidente da SOCESP, um grande apoiador como cardiologista da importância de abordarmos os distúrbios do sono. Reforçando para vocês que, por favor, interajam conosco, pode enviar perguntas nos comentários, teremos o prazer aqui de abordar. Doutor João, você fez um panorama extremamente relevante sobre a doença cardiovascular, chamou muito importante a atenção de que homens e mulheres são igualmente acometidos, inclusive você destacou até questões importantes da doença cardiovascular nas mulheres, muitas vezes também muito negligenciada e certamente também os distúrbios do sono são muito também comuns em mulheres. E você falou realmente desse panorama. Eu acho que é fruto também de décadas de pesquisa, as últimas 2, 3 décadas foram muito ricas nesse cenário e que justificam por que o sono entrou em paralelo à pressão alta, paralelo ao colesterol, a medir o açúcar, a controlar o peso, atividade física, exatamente porque esse período que ocupa aí de 1/3 a 1/4 da nossa vida, acaba, quando você tem um distúrbio, acaba obviamente impactando e você já começou nesse sentido, não é mesmo? Então, Luciano, eu acho que tem algumas questões muito interessantes dessa conversa, né? Nós estamos falando de um fator de risco, e já estamos chamando assim, né? A questão da má qualidade do sono como um fator de risco para as doenças cardíacas. E você olha que interessante, né? A hipertensão arterial é um fator de risco que vai impactar as pessoas a partir da meia-idade. Geralmente é assim. A hipertensão arterial é um diagnóstico que se inicia geralmente na meia-idade. A questão do diabetes também é um fator de risco que a sua prevalência vai se relacionando com a idade. Tá? Mas olha que interessante, existem alguns fatores de risco que eles podem acometer desde muito jovem a pessoa, né? Eles não precisam esperar a meia-idade para ficar preocupado com hipertensão, com diabetes, mas, por exemplo, a questão do peso, a questão do exercício e a questão do sono. Você pode ter uma má qualidade do sono desde jovem, né? Desde os seus tempos do cursinho, do vestibular, dos seus tempos de faculdade e por N vários motivos em desenvolver, né? Alguns distúrbios do sono e esse distúrbio do sono, no fim, desde muito jovem na sua idade, começar a participar, a colaborar para o desenvolvimento futuro de uma doença cardiovascular. Mas sabe, Luciano, já que eu estou tendo o privilégio de estar aqui com um especialista na área do sono, em distúrbios do sono, ainda mais o privilégio de ser um colega meu, né, um colega cardiologista, eu acho até que você podia aprofundar um pouquinho mais o que a gente tem realmente de evidências científicas e que fizeram essa, entre aspas, ousadia do American Heart Association de trazer todo esse destaque para o sono, colocar o distúrbio do sono no mesmo patamar, no mesmo nível de alerta que diabetes e pressão alta em relação às doenças cardiovasculares. Não, excelente pergunta. Nós temos, obviamente, várias dezenas de distúrbios do sono, mas alguns acabam tendo um pouco mais de destaque, não só por serem mais comuns, mas por existirem evidências de que pode levar às doenças do coração, como você muito bem colocou. A gente, claro, pode destacar aqui talvez 3 grandes grupos. Um deles é a apneia do sono, que eu já vou voltar nesse assunto. Outro é a questão da privação do sono, dormir pouco, né? A pessoa está privada do sono e as consequências. E a insônia também seria outro grupo. Existem outros distúrbios menos comuns que também podem ter consequências cardiovasculares, mas nós vamos focar um pouco nesses 3. A apneia do sono, de fato, é o carro-chefe, hoje a mais estudada da relação dela com os distúrbios do coração, né? Primeiro que é muito, muito comum, né? Estima-se que, dados inclusive da população brasileira, sugere que 1/3 dos adultos apresenta algum grau de apneia do sono, sendo que cerca de quase 10% dos adultos têm as formas mais graves da apneia.
O que é essa apneia do sono? Né? Uma doença caracterizada, então, por obstruções na passagem da garganta, do ar, durante a noite. A pessoa tem um fechamento da garganta que pode ser parcial ou total. Isso vai gerar o ronco, né? Um ronco normalmente que a incomoda, alto, e vai levar a inúmeros fenômenos, como a queda da oxigenação, porque a pessoa, quando para de respirar, temporariamente durante o sono, a oxigenação pode cair, e essa chamada hipóxia, essa queda de oxigenação no corpo, que é seguida depois de uma recuperação, acaba ativando, como você perguntou para mim, uma série de potenciais que a gente chama de mecanismos, né, que vão justificar. Um deles, João, é a descarga de adrenalina no corpo, né? Nós chamamos isso cientificamente de atividade simpática, mas o que traduz isso para todos entenderem é uma descarga de adrenalina que ocorre a cada evento de apneia do sono. Então, como no momento que ele era para estar repousando, existem descargas de adrenalina no corpo que vão contribuir para aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, aumentar cortisol, um outro hormônio importante do alerta, entre outros fatores. Você destacou muito bem, existe a questão da inflamação, essas hipóxias que podem acontecer, hipóxia intermitente, também desencadeia o processo de inflamação nos vasos, que também vão colaborar a longo prazo para a formação dessas gorduras, essas placas de gordura nas artérias, como você bem falou. Esses aumentos de pressão arterial que ocorrem à noite, o não descanso que a gente espera num paciente com apneia, vão sobrecarregar o sistema cardiovascular e, a longo prazo, propiciar a ocorrência. Né? Hoje, a apneia do sono é uma causa comum e uma causa de hipertensão. Às vezes a gente não consegue provar exatamente se é causa ou não, mas está muito frequentemente junta com a hipertensão. E essa pessoa pode ter um pior controle da pressão arterial por causa disso. Então, são inúmeros mecanismos e que a gente, claro, precisa explorar nesse cenário. Eu destaco a apneia porque eu acho que é o mais importante e ela pode, sem dúvida nenhuma, aumentar o risco de vários problemas, como arritmias, como infarto, como derrame, como você bem mencionou. Né? Eu acho que a descarga de adrenalina é realmente, no momento do sono, um dos principais componentes. Mas inflamação, a produção que a gente chama de estresse oxidativo, né? Algumas substâncias que acabam também contribuindo para a inflamação dos vasos, enrijecimento dos vasos, pode aumentar no futuro o aumento do risco de doenças cardíacas. Então, Luciano, acho que o papo está realmente muito legal. A gente já está vendo algumas questões aí da nossa audiência. E, por exemplo, a Juliana veio com a questão, a privação do sono seria um fator de risco para doenças cardiovasculares. Então, como comentamos, existe sim a forte evidência que pessoas que têm privação do sono, depois acho que um pouquinho mais para frente, podemos aproveitar aqui o Luciano, qual que seria o número mágico, né? Nós gostamos de números mágicos, né, Luciano? Que seria a privação do sono, o conceito de privação do sono, o número de horas mínimo que seria, a princípio, adequado, de uma forma geral. Né? Então, sim, existe essa evidência que pessoas que têm privação do sono têm maior morte cardiovascular. Né? E o Gabriel também colocou muito bem que a relação do sono vai além simplesmente desses mecanismos fisiopatológicos que o Luciano descreveu, de descarga adrenérgica, de inflamação, enfim, de toda essa mudança de eixo neuromoral que pode ocorrer pelo distúrbio do sono e que levando a esse processo de aterosclerose, lesão de órgãos-alvos. Né? E o Gabriel comentou muito bem que a pessoa que não tem um sono reparador também, ele não tem, digamos assim, não está disposto a manter hábitos de vida saudável durante a vigília, né? Faz muito sentido isso. A mesma forma que o Exato. indivíduo que tem distúrbio do sono pode ter uma perda de produtividade profissional, né? Ele sente-se cansado, sente-se muito desgastado durante o dia e tem perda de produtividade profissional, o mesmo vale para ele desenvolver atividades protetoras ao coração, como, por exemplo, a atividade física. Então, eu estou concordando aqui com a Juliana e o Gabriel em relação a essas colocações. O que você acha, Luciano? Não, eu acho perfeito e obrigado pelas interações. É fundamental essa abordagem, né? E antes de responder a questão da duração do sono que nós temos e a chamar aqui que é privação, né? A Juliana colocou uma questão até para a gente também falar, complementar a resposta anterior. Ela pergunta o seguinte: se as arritmias que ocorrem durante o sono podem ser um alerta aí para a presença da apneia. Juliana, muito importante sua colocação e a resposta é sim.
Então, nós podemos ter algumas arritmias, podemos ter inclusive paradas temporárias, a gente chama de pausas durante o sono, que pode ser um sinal, não é que tenha necessariamente, mas liga o alerta para a presença de uma potencial apneia. Então, aquele exame que nós colocamos, os cardiologistas pedem o Holter, para avaliar as arritmias ao longo das 24 horas, tem um grupo de pacientes que apresenta muita arritmia nesse período que está dormindo. Então, sim, por causa desses fenômenos que eu mencionei, essa descarga de adrenalina, esse fenômeno relacionado aí à queda da oxigenação, existe também uma questão de que quando você faz uma apneia, você sobrecarrega o coração, é uma questão mecânica que acaba indo para o coração, essa pressão que é transmitida também sobrecarrega e pode favorecer a arritmia. Então, muitas vezes, essa é uma das dicas, o cardiologista tem que ficar atento a isso e tem que potencialmente, a partir disso, começar a identificar e tratar a apneia. A Juliana colocou a questão da duração do sono, né? Essa questão da privação, se seria um fator de risco para doenças cardiovasculares. Eu acho que é um momento importante a gente primeiro definir a necessidade de sono, que pode variar em cada pessoa. Então, a primeira questão é entender qual a necessidade que você, sem o uso do despertador, induzindo o sono, acordando de forma natural, você tem essa necessidade típica do sono. É claro que isso é variável, isso é dinâmico ao longo da vida. Os bebês dormem muitas horas, a maior parte das vezes estão dormindo, né, boa parte do tempo, das 24 horas, mas essa necessidade do sono vai diminuindo. Em adultos, a estimativa de várias sociedades, inclusive a sociedade, a Fundação Nacional do Sono Americana, estima que, em média, os adultos têm uma necessidade de sono que oscila ali de 7 a 9 horas. Mas há variação. Existem pessoas que dormem 6 horas sem uso de despertador e estão muito bem, obrigado, acordam com um sono chamado restaurador, né? Então, são curto dormidores, mas que estão ali, a necessidade deles é menor. Mas a maioria das pessoas que estão dormindo ali 6, 5, 4 horas, a imensa maioria está sendo privado de sono. E essa privação, motivada por inúmeros fatores, não é mesmo, João? O dia a dia do trabalho, acordar cedo, o transporte, muitas vezes preparar os filhos para a escola e depois ir para a sua atividade de trabalho, enfim, inúmeros faz com que você durma menos do que o necessário. E essa dormir menos também é uma forma de ativar, por exemplo, o nosso sistema de produção de catecolaminas, de inflamação. Então, veja que existe mecanismos que são comuns, apesar do gatilho ser diferente, a apneia com ronco, com essa queda de oxigenação, mas a insônia como estresse adicional ou a privação do sono como estresse adicional, fazendo com que esse cérebro não repouse, vai induzir a produção, então, de adrenalina, que vai aumentar a pressão arterial, vai induzir arritmias, etc. Juliana, sim, a privação do sono pode contribuir para as doenças cardiovasculares. Né? Eu não quero, obviamente, complicar essa conversa, mas existem alguns estudos que precisam ser feitos para comprovar que realmente seja um fator de risco, mas tem todo um cenário realmente que sugira isso que você está mencionando. Não é isso, João? Então, Luciano, naquilo que Eu, nós conversamos até agora, né, até vendo aí a nossa audiência colocando algumas perguntas sobre, então tem que fazer o Holter, né, aquele exame que a gente monitora o coração num gravadorzinho por 24 horas, entre outros exames, pode levar essa suspeita se eu encontrar arritmia noturna. Então, ele eu acho que é uma questão muito importante, né, Luciano? Nós conversamos que existe, então, um componente de uma forma geral negligenciado, né, pelo menos pela categoria médica e muitas vezes pela própria população, que é o sono. Todo mundo mas, João, deixa identifica. eu te interromper, porque você, como cardiologista, falando isso, me impressiona e me deixa lisonjeado, né? Então, quer dizer que você, como cardiologista, você acha que a gente precisa investigar distúrbios do sono em uma consulta de rotina? Como é que você vê isso? Exatamente. Eu acho que o passo que, digamos assim, criou-se naturalmente na nossa conversa foi acordamos para o distúrbio do sono. Foi isso que aconteceu. Né? Então, da mesma forma que o médico clínico se preocupa com prevenção de doença cardiovascular, né? Depois veio aqui uma pergunta, acho que você podia comentar sobre questão de crianças, relação de tratar sono em crianças em relação com futuro desenvolvimento de apneia do sono.
Como a gente falou aqui de doença cardiovascular, às vezes a gente ouve essa pergunta, né? A partir de que idade eu tenho que me preocupar e agir para prevenir doenças cardiovasculares? A gente ouve essa pergunta sempre, né, Luciano? E a resposta é desde o berço, desde que você nasce. Aliás, podemos até vir um passo antes, né? Hoje a gente sabe que a saúde intrauterina já influencia o marcador de possivelmente algumas doenças dessa criança no futuro, né? Então, a gente sabe hoje que a questão de sobrepeso, uma dieta não saudável em crianças e adolescentes, e isso é um fato muito presente, vai sim trazer o seu preço no futuro. Então, na verdade, a prevenção da doença cardiovascular é desde que a gente nasce. E o que acontece? Quando você vai no médico, ele é um caçador de fatores de risco para tentar te proteger, né? No olhar da prevenção é isso, né? Eu, como médico, eu e o Luciano, como médico, nós podemos estar sentados esperando entrar no nosso consultório um doente, mas o novo paradigma da medicina é a gente ter menos doentes e mais pessoas saudáveis. Então, para isso, eu tenho que gastar menos tempo cuidando de doentes e mais tempo evitando que as pessoas fiquem doentes. Então, esse é o conceito da chamada prevenção. O indivíduo que não tem doença tem naquilo que a gente chama do conceito de prevenção primária, ou até, dependendo do momento que eu vou atuar, chamada prevenção primordial, né? Então, todo médico faz esse exercício, não é só o clínico, né? O ginecologista faz isso com a mulher, por exemplo, todos os profissionais. E nós, como médicos, no nosso dia a dia, sobre esse olhar de prevenção, nós buscamos, nós caçamos alguns diagnósticos. Então, nós pedimos exame de sangue para ir atrás do diagnóstico de diabetes, nós medimos a pressão no exame físico para ir atrás do diagnóstico de hipertensão arterial. Na nossa anamnese, nós perguntamos sobre tabagismo, fuma, não fuma, né, Luciano? Mas, de uma forma geral, eu conheço pouquíssimos profissionais que estão atentos e que devem, então, agora, com esse conhecimento todo que estamos discutindo, incorporar à sua rotina um questionário sobre distúrbios do sono. Da mesma forma que eu persigo hipertensão, diabetes, colesterol e tabagismo, da mesma forma que eu persigo sobrepeso e obesidade, eu acho que sim, a resposta é sim. Com aquilo que nós temos de conhecimento hoje, o médico ele tem que realmente fazer uma investigação mínima sobre distúrbios do sono numa consulta de rotina. Não sei, o que você acha disso? E é interessante que na própria anamnese, né, na própria história, às vezes o paciente, ele que nos traz o alerta sobre a distúrbio de sono, né? Mas acho que inverteu um pouquinho, existia uma ação ativa do médico em perseguir esse diagnóstico. O que você acha disso? Eu acho o sonho de consumo e eu acho até que, obviamente, muitos colegas podem não pesquisar isso proativamente, João, você tem total razão, mas eu acho que o paciente também pode sim trazer para o clínico, para o cardiologista, para o seu endócrino. Talvez, se não for abordado isso está incomodando, trazer isso para a consulta. Colocar, porque isso pode estar influenciando inúmeras doenças cardiometabólicas, né? O diabetes, a pressão alta, tudo que nós estamos falando aqui. Então é muito importante sim que o profissional de saúde aborde o sono, para que ele entenda que o sono pode estar, uma vez alterado, reconhecendo o distúrbio do sono, influenciando um desfecho de uma doença, mas o paciente também pode trazer isso proativamente, caso isso não seja colocado, né? E você colocou muito bem, acho que existem questionários hoje que estão aí validados, que podem ajudar o médico a fazer uma padronização dessa triagem e, a partir daí, fazer, obviamente, uma identificação do distúrbio do sono que está sendo colocado. Então, vou voltar aqui na questão. Queria trazer, então, os nossos convidados. Aliás, eu queria agradecer muito vários comentários aí sobre o nosso evento, né? E passa muito rápido. Acabei de se informar, nós temos mais 20 minutos somente, mas vamos lá. Bem rapidamente, a Mônica Duarte acorda. Quer dizer, então que acordar com o despertador não é recomendado? Bom, Mônica, é claro que o despertador acaba sendo uma necessidade para nós, né? O ideal é que você acorde de forma espontânea, e para isso você precisa respeitar a duração do seu sono, o que vai, obviamente, fazer com que você tenha regularidade e programe a sua hora de dormir. O despertador acaba sendo uma questão social importante para você não perder o horário de ir para o seu trabalho, de você levar filhos na escola, ou que você vai estudar, etc, etc. Então, nós precisamos entender que o despertador acaba sendo uma necessidade, mas que em momento ideal, até para não despertar você no meio de uma fase importante do sono, esse despertar
seja de forma espontânea sempre que possível, mas a realidade impõe o uso do despertador, né? E a Márcia coloca, né, essa questão da prevenção, quanto mais cedo, melhor. Então, Márcia, a criança também apresenta apneia do sono. Isso pode trazer inúmeras consequências. Nós teremos programas específicos para falar de consequências como aprendizado, déficit de concentração, desenvolvimento. Mas hoje essa pergunta sua é muito importante, falando um pouco mais sobre a ótica cardiovascular. A criança hoje com apneia, ela pode também desenvolver, tem maior risco de desenvolver hipertensão, lesão vascular, e já tem estudos mostrando maior incidência de pressão alta quando você tem um distúrbio do sono e não trata, falando especificamente sobre a apneia. Então é muito importante também, já cedo, precoce, o pediatra, a mãe, o pai ficarem atentos para a possibilidade da criança estar roncando, da criança estar dormindo mal, e a entender por que essa criança está dormindo mal nesse sentido, né? Então, é isso, né, João? Nós temos aí importantes considerações e fico feliz de saber que você está pensando realmente colocar o sono proativamente, pensando, não, já faz, né? Mas que a gente possa divulgar isso e debater cada vez sem medo, sem mito, e sim, para que a gente coloque interação e que a gente faça, obviamente, investigações nesse cenário. Essa questão do despertador, acho que é uma colocação importante, que também faz um link interessante, né? Se você tem o hábito, a sua rotina de dormir meia-noite, 1 da manhã, porque fica fazendo maratona, vai para academia às 10 da noite, fica resolvendo coisas do trabalho até às 11h30 da noite, e aí você vai dormir tarde porque você impôs esse horário, essa rotina para você, e também por uma questão de rotina você tem que acordar às 6 da manhã, é lógico que você está autolimitando a duração do seu sono, né? Então, acho que essa questão de, assim como você organiza a sua agenda de trabalho, talvez colocar dentro da sua agenda também o seu tempo para dormir, né? Acho que talvez isso seja uma questão interessante, até pensando no tratamento de alguns distúrbios do sono. Luciano, eu acho assim, então você chamou a atenção basicamente até de 3 frentes relacionadas ao distúrbio do sono, né? A insônia, a privação do sono e a apneia do sono. A apneia do sono ela é muito forte para nós, porque a gente, como cardiologistas, temos essa forte relação de apneia do sono com hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Mas ensina para nós, médicos, e para nós, público, quais seriam, então, os sinais e sintomas que me alertariam a ativamente, eu como médico, prescrever algum exame para avaliar distúrbio do sono? Não, perfeito. Claro que falando então da apneia do sono, né, o ronco alto que está incomodando os familiares, que acabam realmente relatando isso, né, porque o ronco obviamente não é a queixa do paciente, é de quem está convivendo com ele, né? É um ronco que dá para ouvir do quarto, esse é um sinal. Quando você tem algum membro da família que observa a pessoa parando de respirar durante o sono, como se estivesse engasgando, também é um sinal muito claro da potencial chance de apneia. A sensação de um sono não reparador quando acorda, já se acorda cansado. É claro que isso pode ser decorrente de uma apneia, pode ser decorrente de uma insônia também. Então, o sono não reparador é uma queixa que pode ser válida para vários distúrbios do sono. Distúrbios de memória, irritabilidade, está indo muitas vezes ao banheiro à noite, isso pode ser um sinal de distúrbio do sono presente. Nenhum deles, assim, específico, o ronco é muito específico, claro, mas tem vários aí que são meio inespecíficos, na questão da memória, a irritabilidade, dificuldade de concentração, mas que podem e levam o médico a pensar nessa chance, né? E claro, o relato da pessoa está tendo dificuldade de pegar no sono ou acorda muito mais cedo do que o desejado, apesar da vontade de querer dormir, né? Pode ser sinal, então, portanto, da insônia. Em suma, com perguntas simples, o diagnóstico em si não é difícil, a suspeita, e claro, o médico no seu dia a dia vai acabar solicitando avaliações adicionais, algumas vezes o diagnóstico é clínico, outras vai precisar de pedir exames adicionais para fazer um diagnóstico correto e indicar um tratamento apropriado. E eu chamo a atenção aqui, já que é um bate-bola muito importante, né, João? Da necessidade de uma interação de especialistas, né? Porque nós estamos falando muito do cardiologista, você sabe disso, queria até ouvir sua opinião, mas o cardiologista ele trata com muita propriedade a quantidade enorme de doenças cardiovasculares. Mas ele é uma pessoa-chave para identificar, para suspeitar, assim como clínico, como geriatra, como endócrino, como nefro. E aí você tem
uma suspeita, faz um diagnóstico, ele suspeitou, mas ele muitas vezes precisa de apoio, né? Ele precisa estar encaminhando para um colega que tenha essa formação em sono, para que esse tratamento seja o mais compreensível possível, a adesão seja a melhor possível e possa, em última análise, trazer melhoras aí para o paciente como um todo, incluindo a prevenção, essa palavra tão importante que você colocou. Não é isso mesmo? Eu acho que você colocou uma questão muito importante. Problemas grandes, a gente precisa de um time para resolver, né? Vamos falar no futebol, né? Um jogador sozinho não ganha jogo, é um time que ganha jogo. Então, a doença cardiovascular, já que ela é tão cruel, ela é tão prevalente, cometendo jovens, matando pessoas, todos têm que participar da prevenção da doença cardiovascular, e não só o cardiologista. Então, isso inclui todos os outros médicos, outros especialistas. Então, isso vale para o ginecologista, que a gente diz que é o clínico da mulher. Isso vale para o endocrinologista, que de repente está lá cuidando da tireoide de um paciente, mas ele também tem essa oportunidade dos diagnósticos do risco cardiovascular, e vale para todos os outros profissionais. E isso vale para os outros profissionais de saúde, né? Vai desde o agente de saúde que está lá na ponta, na comunidade, fazendo o atendimento, identifica uma paciente obeso, que é um risco para desenvolver o distúrbio do sono, e isso já chama a atenção, não é? Passa por um fisioterapeuta, um personal trainer, que identifica um paciente com uma fadiga crônica inexplicável e não com um diagnóstico de uma doença. E, muito importante hoje, o próprio paciente e seus familiares participando de todo esse processo. Então, acho que tanto a suspeita diagnóstico, o diagnóstico e o tratamento passam, sim, por essa abordagem multiprofissional, multidisciplinar, e nunca deixando de trazer para junto o paciente e o seu familiar, né? Mas, Luciano, você fez outro comentário importante. Eu acho que está na mão do paciente, do familiar e do clínico, independente de se ele é clínico geral, se ele é cardiologista, se ele é endocrinologista, seja lá se é o ginecologista, que a gente falou, se é o pediatra, né? O pediatra. Mas chega uma hora que, feito o diagnóstico do sono, aí sim a gente precisa de alguém especialista em distúrbios do sono, né? Tanto que a gente recebeu aqui uma série de perguntas bem técnicas, bem específicas, né? Inclusive, nós temos um grande amigo nosso que está aqui nos assistindo e mandou uma pergunta sobre CPAP, e quem não se adapta ao CPAP, quer dizer, quais são as estratégias de tratamento? E lembrando que não são exclusivamente relacionados a equipamento, né? Então, criar uma rotina relacionada ao sono, criar uma rotina de atividade física, evitar alguns alimentos ou álcool antes de dormir. A questão do peso e sobrepeso também tem uma influência muito grande. Então, existe uma série de ações que não são ações realmente de equipamento ou medicamentosas per si, né? Mas existem outras que são, e que aí são de especialista, pertencem a você. E aí, feito uma vez essa suspeita, ou até o diagnóstico do sono, que nós, médicos clínicos gerais, generalistas, temos a obrigação de fazer, que o paciente e o seu familiar têm a obrigação de lembrar e fazer esse alerta no atendimento médico, é isso que eu aprendi hoje com você aqui, né? Quando que eu, João, cardiologista, tenho que lembrar de você como médico especialista do sono e te encaminhar um paciente? E o que eu devo esperar que você, depois, como você me devolve esse paciente em termos de propostas de tratamento? Acho que isso é uma curiosidade geral que nós estamos vendo aqui no nosso público. Não, perfeito. Eu acho que quem ganha realmente é o paciente, que tem uma visão integrada. Eu acho que, como você mencionou muito bem, eu concordo muito com essa visão de que o clínico ele tem que triar, pensar a apneia, porque muitas vezes o paciente procura ele primeiro. Muitas vezes ele não está acompanhando com um especialista e o sono acaba tendo uma relevância muito importante no dia a dia dele e pode estar impactando as doenças que ele está acometido. Então, uma vez que você tria o que você está acontecendo, por exemplo, vamos citar aqui a apneia do sono. A pessoa solicita uma polissonografia, por exemplo, faz um diagnóstico de uma apneia, e cabe a nós, muitas vezes, você triar qual o melhor tratamento, entendendo a gravidade,
entendendo as características anatômicas do paciente que o médico deve avaliar, né? O médico especialista em sono, e avaliar qual o melhor tratamento que deve ser instalado. E considerar, inclusive, a preferência do paciente, experiências prévias com outros tratamentos. Então, essa avaliação integrada, incluindo essa avaliação de via aérea, incluindo a gravidade da apneia, o tipo de apneia, vai guiar esse tratamento. O CPAP, que é esse pressurizador de ar, né? Nós brincamos que é um aspirador de pó ao contrário, né, que a pessoa usa para dormir, pressurizando a via aérea com ar, não é oxigênio, ar para quando for dormir, através de uma máscara. Ao contrário do que muita gente imagina, o CPAP tem uma boa adesão. Nós temos estudos de mundo real, aliás, com mais de 30 mil brasileiros, mostrando que na época da telemonitorização, então sim, a gente faz a monitorização à distância dos nossos pacientes, uma boa parte dos pacientes usa bem, então tem que ser bem instruído e tem que ter equipe integrada, multidisciplinar, como você colocou muito bem, que vai ajudar nesse ajuste do CPAP, nesse acompanhamento com o paciente. Testar o uso de máscara, às vezes eu preciso operar o nariz primeiro para adaptar a máscara, tudo depende de cada caso. Às vezes eu caminhando para a cirurgia, ou às vezes eu chego, João, e falo, não, esse paciente não é para o CPAP, ele é para usar uma placa de avanço mandibular, feita pelo dentista, que vai resolver a apneia dele. Hoje nós temos tratamentos com fonoaudióloga, também indicados em algumas formas de apneia. E logo, quem sabe, nós teremos até medicamentos, sim. Medicamentos estão sendo desenvolvidos aí, milhões de dólares estão sendo gastos nesse sentido. Isso sem falar, obviamente, na importância da nutrição, da perda de peso, dormir de lado. Quer dizer, existem vários tratamentos aí que também devem ser colocados. A cirurgia bariátrica, por exemplo, para o paciente que tem uma obesidade importante, com comorbidades, isso tem um grande impacto também na apneia. Então, muitas vezes é essa visão integrativa que nós vamos ter que triar. Esse paciente, às vezes, pode ter uma insônia junto com uma apneia, então pode ter as duas coisas juntas, então também tem desafios adicionais. Então, acho que esse médico vai abordar esse médico, essa médica, atuando como equipe multi para que ofereça o melhor desse tratamento, visando garantir uma boa adesão e eficácia, prevenindo e atuando com o cardiologista, com o clínico na prevenção das doenças, né? Nós estamos com muitas colocações aqui, né, João? Nós estamos aí com diversas perguntas. A Vânia fala um pouco sobre essa questão da arritmia, paciente grave que teve uma parada cardiorrespiratória com morte súbita abortada. Sim, essa é uma questão, e potencialmente tratar a apneia pode ser interessante nesse sentido, né? Então é muito importante nesse aspecto. E respondendo aqui ao nosso colega Norberto, às vezes ele falou da questão do CPAP, né? Quando você usa e você não tem uma boa adaptação, apesar de estar com uma equipe integrada visando isso, você tem que considerar algumas alternativas. Nós falamos aqui, o avanço mandibular é uma delas, a cirurgia, em alguns casos, também pode ser indicado, o tratamento com a fonoaudióloga também é feito. Então, isso vai depender de cada caso, o que a gente vai abordar, se caso o CPAP não tenha uma boa adesão nesse cenário. Eu acho que é uma questão importante que eu vou insistir, Luciano. Você está trazendo o olhar do super especialista em sono, né? Então, falando de estratégias de tratamento, e eu estou do outro lado do balcão como o clínico, que tem a oportunidade de levantar a suspeita e até fazer esse diagnóstico, né? E também tem um outro lado nosso como médico, né, que é o lado da prevenção. Então, da mesma forma que a gente fala na prevenção do sobrepeso, obesidade, a prevenção do tabagismo, por tabela, a prevenção do diabetes, da hipertensão, também tem de alguma forma a questão do próprio indivíduo atuar e, de alguma forma, atuar na prevenção até tratamento dos distúrbios do sono. A Mônica e a Dani, está aqui identificada como Dani, colocaram questões muito interessantes, né? De estabelecer uma rotina, né? A gente já comentou um pouco disso. Assim como você organiza o seu dia, por exemplo, para perder peso, organiza seu dia para ir para a academia, fazer atividade física, lança a mão de vários estratagemas para parar de fumar, não é? Talvez a questão do sono realmente também tenha a ver com isso, né, Luciano? Acho que esse grande Perfeito. alerta, eu acho que é muito feliz esse documento da American Heart, porque ele não é um documento para médicos, né? Ele é um documento para a comunidade em geral. E a própria chamada, eles chamam muito bem, né? 7 passos para, agora são 8 passos para manter um coração saudável, né?
Então, tem como o próprio paciente participar disso, né? Evitando atividades estressantes, excesso de alimentos e álcool durante a noite, criando essa rotina de separar o que é o estresse do trabalho e não levar esse estresse para dentro de casa. Enfim, adquirir esse hábito de uma rotina de horário de sono. Acho que são questões que realmente cabem às pessoas e que devem ajudar bastante nessa questão. Você não acha, Luciano? Eu acho fundamental, João. São palavras, até infelizmente nós estamos já terminando quase o nosso evento, né? Nós já vamos ter novo evento agora. Aliás, convido a todos para manterem conectados. Eu acho que essa sua colocação, João, essa visão integrada, a importância de mudar estilo de vida, né? Claro que CPAP, apneia, o tratamento da insônia com a medicação adequada, mas não esquecer da higiene do sono, não esquecer dos bons hábitos, tão difíceis de ser conciliados no dia a dia, né? Acho que se isso for respeitado, a qualidade do sono do brasileiro vai melhorar. A rotina também é muito importante, é outra questão também que eu gostaria de deixar, né, muito bem claro, você falou muito disso. Não só a questão da quantidade, a qualidade, mas também a regularidade do sono. Aquela pessoa que tem uma regularidade muito grande, o que é isso? Um dia ela dorme 2 da manhã, outro dia ela dorme 10 da noite. Tem uma variabilidade muito grande dessa questão do início do dormir, a variabilidade dessa ação não cria uma rotina. Existem evidências que, além de outros prejuízos de cognição, de memória, que também pode aumentar o risco para pressão alta. Isso, inclusive, foi dados aqui de uma aluna de mestrado aqui, que é minha, que eu orientei, que publicou esse trabalho numa importante revista europeia, e existem evidências que podem aumentar o risco também de infarto. Então, qualidade, é uma quantidade adequada e também regularidade do sono. Então, acho que são mensagens importantes que eu e o doutor João Fernando estamos trazendo para vocês. Essa rotina é fundamental. E é com esse cenário, realmente, que a gente chama a atenção do problema da importância dos distúrbios do sono, né? Nós temos aí vários questionamentos, várias perguntas super intrigantes. Infelizmente, não vamos ter oportunidade de continuar a Não, debater, mentira, mas eu Luciano, queria... como não? Claro que vamos eu continuar. adoraria, Por isso que vamos ter nós mais temos coisas, lá eu sei, mas hoje, Semana da do cardiologia, Sono, né? né? Exatamente. Não está Mas eu queria deixar continuando bem o claro, nosso assim, bate-bola, né? Mas a Semana do opa, Sono continua. a Semana do Sono continua. Eu já vou até anunciar aqui outras atividades. Mas eu queria até dizer, por exemplo, que horário escolar vai ser muito debatido, né? Nós temos colegas aí solicitando para debater isso, do horário escolar, a implicação disso para crianças, adolescentes. Nós vamos discutir vários aspectos relacionados a outras questões de cognição, de demência, o impacto da insônia, tratamentos variados, não medicamentosos e medicamentosos. Fiquem ligados. Nós vamos ter agora 2 lives em seguida. Uma começa agora às 20h30. Então vamos ter daqui a pouco aí uns minutinhos aí. A outra às 21h15. Novamente a programação completa no site da Semana do Sono, www.semanadossono.com.br. Doutor João, palavras finais para despedir. Eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, por essas palavras sábias, por essa visão integrativa que você tem e por estar aí abrilhantando a nossa Semana do Sono, chamando a atenção da população sobre os distúrbios do sono, pensar no sono e tratar com carinho, né? Não roubar o sono, literalmente. É com você a palavra. Bem, Luciano, só tenho que agradecer a você, a Associação Brasileira do Sono, a oportunidade de estar aqui nessa conversa. Aprendi muito com você, aprendi muito com a nossa audiência. E eu acho que os take-home messages, né? Muito importante. Prevenção de doença cardiovascular é uma obrigação desde que a gente nasce. E dentre as formas, as estratégias de prevenção da doença cardiovascular, para mim, para você não é novidade, mas para muitos talvez sejam, existe a questão do sono saudável. Então, a questão do sono tem que estar no radar de todos nós para a gente mudar esse panorama tão terrível da morte cardiovascular no nosso meio. Parabéns a você, parabéns à Associação Brasileira do Sono, uma programação sensacional e ninguém cochile agora, porque nós já temos 2 lives na sequência, não é isso, Luciano? Exato. Então, são ações envolvendo a Associação Brasileira do Sono, a Associação Brasileira de Medicina do Sono, a ABMS, a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, que integradas com um comitê multidisciplinar está preparando com muito carinho para você
inúmeras atividades, presenciais, à distância, interagindo, orientando a população, que obviamente é o nosso legado e a importância de uma associação para realmente trazer informação de qualidade para a população. João, um grande prazer falar com você. Hoje é o tema aí da clínica médica, da cardiologia, e nós estamos então encerrando aqui, mas convidando a todos para estarem ligados nas suas demais atividades, inclusive na próxima live que começa daqui a pouco, ok? Uma boa noite a todos, literalmente, e que tenhamos cada vez mais um sono de qualidade, respeitando esse período tão importante das nossas vidas. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.